Estamos começando mais um episódio do Tá em Casa. Estou aqui com o meu amigo e parceiro Alexandre e hoje nós vamos entrevistar uma celebridade do mercado imobiliário. A maioria de vocês já deve saber quem é. Estamos aqui hoje com a Ariane Palaoro, o rosto mais visto nas redes sociais. E hoje ela vai contar um pouco da história dela, vai contar um pouco de como é estar em constante transformação e como é estar em constante evidência. Era essa a palavra que eu estava buscando aqui. E vai dizer para a gente também o fruto dos resultados que ela colhe em cima dessa evidência, em cima da utilização das redes sociais, em cima de estar exposta aí o tempo todo. Mas é o que a gente estava falando mais cedo aqui, no mercado de hoje, não tem como não estarmos nas redes sociais. E aí eu espero que a gente consiga ajudar o colega corretor que está nos vendo, Alexandre, a destravar. Aconteceu isso comigo aí recentemente, ainda estou engatinhando, comparando com você. Mas mais do que isso, né, Léo? A gente tem aqui no público muitos empresários também, e o empresário também entender a recolocação do seu negócio nas mídias sociais, né? Na transformação da proximidade com o público. Sim. E como ele pode orientar o time dele, seja corretor ou não. A história da Ari é exatamente isso, né? A transformação, a evolução. E hoje, a Ariane é uma empresária, não é só uma influencer, né? A Ariane hoje ela é empresária, ela é sócia da Moni Netmóveis, já há alguns anos, né, Ari? 2 anos. 2 anos, tá? Tem uma equipe, montou uma equipe de vendas extraordinária, que eu sou fã demais. Mas, Ari, vamos lá. Conta aí. Eita, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite, Léo e Alexandre. Tive a honra já de estar na sua empresa, na sua também, de poder trocar. Falo que esses são 2 professores do mercado imobiliário, pessoas inspiradoras. Obrigado. Que precisam estar no digital, né? Contar suas histórias também. Você vai ensinar pra gente. Por favor, né? E incentivar pessoas a trilhar os caminhos assim como vocês, né? Estou rasgando seda mesmo, porque a gente precisa dar honra, né? Para quem merece honra, e vocês merecem toda a minha honra. Obrigado. Porque são pessoas aí consolidadas no mercado. Então, muito obrigada pelo convite. Eu espero aí poder ajudar aí com todos vocês, trazendo a minha história, um pouco das minhas estratégias e como eu tenho feito, né? Para crescer, não só no digital, mas também no offline. Mas, Ari, eu vou sair do digital, do offline e vou falar da pessoa Ari. Cara, aquela pessoa que eu vi lá em 2015, 2016, né? E a tua vida deu uma revolucionada, né? Um furacão, você mudou para Uberlândia, Uberaba, sim, né? Uberlândia. Isso, né? Me conta aí. E aí você estava lá em Uberlândia e aí você abriu o Instagram? Como é que foi a história? Conta aí. Não. Eu vou tentar ser breve pouco a minha história, porque se for a história dela é muito longa. A gente chora, né? Chora. Não tem problema não. Eu sempre me emociono também, né? Então foi assim, eu entrei no mercado imobiliário em 2008, né? Eu comecei como locação, né? Atendente de locação, eu virei gerente de locação. O Bruno, que é meu sócio hoje, ele foi meu cliente na época. E aí fui vou marcando aí, 2013 eu entrei na Prospecta, que hoje é Moni. A Moni se chamava Prospecta, gente, não era Moni. E entrei como gerente de locação, só que em 2015 eu engravidei do meu filho. Eu era gerente de locação na época, na Moni, já era Moni aqui no Venâncio. E aí em 2016 eu fui para a parte virei corretora de imóveis. Entrei achando que era muito fácil. Como geralmente todos os corretores acreditam, né? Na época não era o digital, mas eu achava que era muito fácil, que era só ir lá, pegar o plantão, tocar o sino, e não é bem assim. Demorei 3 meses para fazer minha primeira venda, ganhei R$6.000, eu lembro perfeitamente, me senti a pessoa mais milionária do mundo, com R$6.000. Olha só como a percepção de valor muda. E aí em 2016... continuei, andei no mercado imobiliário, eu tive alguns marcos na minha carreira, que eu falo como corretora. Em 2018 eu fiz um treinamento de inteligência emocional, fiz o método CIS, que para mim foi um dos meus primeiros marcos, porque eu era aquela famosa corretora de plantão que falava mal dos donos da imobiliária, mal dos leads da imobiliária e enfim. Só que ali eu entendi que se eu não tinha resultado, eu era autorresponsável pelos meus resultados. Ali foi meu primeiro marco. Acho que a palavra, então, é autorresponsabilidade sobre o teu sucesso. Sempre. Se tá ruim, responsabilidade sua, se tá bom também.
Então foi meu primeiro marco, virei a chave. 2018 eu fiquei em terceiro lugar da Netmóveis em vendas, recebi premiação em 2018. Tive um bom resultado, mas para a época eu fiz quase 9 milhões em vendas, fiquei em terceiro lugar, que já foi muito bom para mim. Só que eu olhei para o primeiro lugar da Mônica, que fez 21 milhões, e eu falei assim, o que ela fez que eu não fiz? Qual foi o movimento que ela construiu que eu não construí? E eu mirei em primeiro lugar, eu sou muito competitiva. E aí eu falei assim, eu quero estar no primeiro lugar. Só que em 2019, eu engravidei da minha filha, da Maria Júlia, virei gerente de locação da Moni e para mim foi muito ruim. Porque eu saí da ponta de venda e virei gestora. E aí a primeira palavra que eu trago para donos de imobiliária é que nem sempre o seu melhor corretor vai ser um bom gerente. Geralmente. Às vezes, você tirando o seu corretor da frente, você vai estar matando ele. E eu morri nessa época. Você sabe que eu faço uma analogia nessa hora, né, Ari? Só para... Cara, a consciência disso essa é muito consciência empresarial ela é muito importante, porque muitas vezes a gente não dá valor no peão, mas é o peão que dá o checkmate. Né? Se ele é um bom peão, ou se é uma boa rainha, um bom bispo, não interessa. Se ele faz bem a função, desenvolva ele na função. Sim. E essa consciência que você criou é muito... é maturidade, né? Sim. E aí, logo quando eu entrei, eu já pedi para sair. Eu falei, não quero estar, eu quero cuidar dos meus resultados, não dos resultados dos outros. Porque como eu já tinha muito claro a questão da autorresponsabilidade, quando eu vi os corretores não tendo, me matava. Porque eu não poderia fazer o resultado deles. Sim. Né? Eu não podia tirar ele da cama dele, mandar ele fazer o trabalho dele. Então, eu sabia o que eu precisava fazer. Então, mas aí nessa época eu estava grávida, mulher grávida, não quer saber de nada. E na mesma época meu marido recebeu uma proposta para a gente mudar de cidade, que foi para ir para Uberlândia, que era para trabalhar em sistema de informação, que é a formação dele. E ele também já estava cansado de Brasília, queria mudar, sempre sonhei em morar em cidade pequena, e eu sempre sonhei em ser madame, né? Era o meu sonho ser madame, eu sempre falo isso para todo mundo. Eu poderia falar que não, mas é verdade. As pessoas estão rindo aqui, mas é verdade. E aí eu falei assim, gente, eu vou ser mãe, vou poder ir pro shopping todos os dias, comprar as coisas que eu quero, porque a gente teve uma promessa assim maravilhosa. Mara, vou viver de renda, né? E aí a gente mudou para Uberlândia, só que no primeiro mês a gente descobriu que era uma pirâmide financeira, né? A gente vendeu nosso apartamento em Brasília, o Jones vendeu a empresa dele, a gente aplicou na empresa, que era de um amigo, marido da minha amiga, dentro de casa, ele era um estelionatário. E aí no primeiro mês a gente já se deparou, né, com essa situação, porque nós nunca fomos ricos, sempre tivemos uma vida tranquila, porque a gente sempre trabalhou. Então você se vê num lugar que não é sua cidade, onde a sua família não mora, você grávida da sua filha, segundo filho, aluguel atrasado, carro com busca e apreensão, energia cortada, e aí começou o caos da nossa vida lá em Uberlândia. E aí eu sempre tenho um marco assim que me marca muito, que essa semana eu até me emocionei muito, porque a gente foi uma vez no shopping, meu filho pediu para comprar uma promoção do McDonald's e eu não tinha dinheiro para comprar a promoção do McDonald's, né? Então é algo que me marca muito. Então a gente viveu todo esse caos lá em Uberlândia e a gente ia recomeçar a nossa vida lá. Eu tinha conversado com meu marido que quando a minha filha completasse 2 meses, eu ia entrar numa construtora lá em Uberlândia, que tem até aqui, eu já estava em contato, e eu ia recomeçar a vida lá. E aí, mais uma vez, o Bruno, meu sócio, que na época era simplesmente meu diretor, né, me ligou, ficou sabendo da história que estava acontecendo e falou, Ariane, volta para Brasília e recomeça a sua vida aqui. Não faz sentido você começar numa cidade que você não conhece ninguém. Perfeito. Volta para Brasília, eu vou assinar sua carteira, R$1.200 para ser uma ajuda de custo para você recomeçar e você volta e vai morar na casa da sua mãe. E assim eu fiz. Eu desliguei o telefone, eu coloquei minha mudança no caminhão de mudança. No dia seguinte, eu estava em Brasília. No dia seguinte, eu cheguei em Brasília dia 3 de fevereiro de 2020. Com uma mão na frente, conta atrás, com 2 filhos e fui morar na casa da minha mãe. E foi aí, eu voltei para o mercado imobiliário dia 23 de fevereiro. A minha filha estava com 3 meses. E o meu filho com 4 anos. E recomecei, sem cliente, sem carteira, depressiva, sem dinheiro, sem esperança. Autoestima baixa? Tudo que você imaginar. Só que eu tinha muito claro, eu sabia do que eu devia e onde eu queria, o que eu queria alcançar. Recomecei na imobiliária, meu marido recomeçou no mercado dele, ele hoje é da área de decoração, né? Vende cortina, persiana. Como é que é o nome da loja? Up Cortinas, fazer já o segue lá. jabá aí. Olha só, corretores, temos cupom de desconto. Se você não quiser dar desconto pro seu cliente, você recebe 10% de comissão. Então você já anota aí.
E a gente começou esse movimento, eu recomecei no mercado imobiliário e eu falei assim, não tenho um plano B, né? Eu preciso fazer dar certo o meu plano. E é um dos pontos que eu sempre digo. Se você não sabe onde você quer chegar, você não sai da cama. Verdade. Você não sai da cama, você fala assim, o que te move, né? Que seja os boletos ou que seja viajar para Paris. Porque tem pessoas que estão no mercado imobiliário que não precisam de dinheiro, mas ela quer viajar, quer comer bem. É isso que movimenta essa pessoa. E é isso. Então eu recomecei, logo no primeiro mês a gente tem a pandemia, que fechou tudo dia 18 de março. Um caos, eu sofri muito na pandemia, porque eu falei assim, gente, a minha vida já tá uma merda. Ainda acontece a pandemia, eu vou morrer, minha família vai morrer. O que vai ser da minha vida? Só não pensei que eu moraria debaixo da ponte, porque graças a Deus minha mãe tem uma casa e minha sogra também. Então eu sabia que ir pra rua eu não iria. Mas é o que traz pra gente, né? Só que aí eu recomecei, pandemia fechou, eu dentro de casa. Meu marido começou a estudar sobre o digital. E ele que começou o movimento dentro de casa. Que legal, foi o teu marido foi que o trouxe. Meu marido, que legal, essa parte eu não sabia. Foi o Jones que começou. Que legal. E aí ele começou a divulgar as cortinas no Instagram. E aí ele começou a falar pra mim, isso em março, finalzinho de março, amor, pandemia, tudo fechado. Começa a divulgar, patrocinar no digital. Eu, não, amor, isso não é pra mim não, isso é pra você que vende produto. Cara, eu vendo imóveis de milionários, não faz sentido. Só que não sei se você vai lembrar, Alexandre, que eu tô no Instagram desde 2017, que eu tinha um Instagram com a minha irmã, As Corretoras. Eu lembro. Que eu já trabalhava o digital, só que eu não acreditava no digital. Eu não gostava da minha imagem. Mas era engraçado, era legal. Eram as publicações ridículas. Gente, depois vocês... Agora vai estar lá, Matos Ariane, que eu mudei até o nome. Mas tá até hoje o Instagram no ar. É ridículo o Instagram, mas eu lembro que eu já tinha conseguido fortalecer entre os corretores, as pessoas me conheciam. A Ariane com a irmã dela e tudo. E aí eu comecei, meu marido começou a falar e ele começou a vender as cortinas através do Instagram. E muito. Só que eu não acreditava. Só que aí eu conheci o Ricardo, dia 14 de abril de 2020. Que saiu uma nota dele na revista, dizendo que era um corretor que estava se destacando no mercado imobiliário através do TikTok. E aí eu falei assim, gente... E saiu na Net Imóveis, no grupo da Net Imóveis em 2020. Eu tenho essa reportagem até hoje. E aí eu comecei a estudar o trabalho dele e eu achava ridículo. Eu falei, gente, o que é esse corretor? Nada a ver, dançando, vozinha, mãozinha. E mesmo assim não acreditava. Então, em 2020, eu construí todo o meu movimento no offline. Por isso, eu acho muito engraçado. As pessoas hoje, Léo, me chamam a menininha do Instagram. Tem muitos que falam a menininha do Instagram, a corretora do Instagram. E muitos acreditam que é só uma merchandise, um marketing. Sim. É o marketing. Eu faço marketing. Só que eu construí meu movimento fincado na rocha. Não foi na areia. Porque eu sou corretora raiz, eu aprendi meu trabalho de rua, atender um cliente, colocar uma faixa, uma cartinha. Eu construí primeiramente o meu trabalho no offline. Tanto que em 2020 eu fiquei em segundo lugar em vendas. Fiz mais de 20 milhões totalmente no offline. Trabalho de rua, plantão. O meu apelido na imobiliária é Fominha de Plantão. Porque eu queria estar lá, eu não tinha plano B. Queria vencer, né? Eu queria vencer. Eu queria vencer, eu não tinha outro plano. Você tinha um propósito. Então eu fui lá e fiz. Construí carteira fui atrás dos meus clientes de 2016, enfim, comecei a construir meu movimento. Me vendia o tempo todo para os outros corretores, porque quando eles viajavam, faziam parceria comigo, então eu ficava me vendendo para os corretores. Conhecia as captações de todo mundo, porque eu queria estar no radar dos outros corretores e assim eu construí meu movimento. Só que em agosto de 2020, eu comecei a entender o movimento do digital. Contratei um social media, lembro perfeitamente, paguei R$4.000, porque eu comecei a vender mesmo em julho de 2020. Paguei um dinheiro que eu nem podia e zero resultado. Só que aí, quando eu peguei o meu primeiro lead, em dezembro de 2020, vendi um imóvel até da RJR, um imóvel de 780 mil em Águas Claras, um lead que veio do Instagram. Em janeiro, foi sua primeira venda pelo digital? Foi, em janeiro de 2021. Quando eu fechei a minha primeira venda, coloquei mais de 7 mil no bolso, eu falei assim, é aqui que eu vou fazer minha riqueza. E aí quando eu peguei esse cliente, vendi, deu certo, 2 semanas depois eu recebi uma ligação de uma cliente que veio do Instagram, que queria comprar um imóvel para uma cliente, para a filha dela. E aí eu vendi o imóvel para a filha dela e ainda captei o imóvel dela na Zanorte de 2 milhões. Eu lembro dessa cliente. Fechei. Ela fez um depoimento. Não, praticamente todos os meus clientes eu sempre obriguei a fazer depoimento. E enfim, aí eu comecei a construir meu movimento. Só não tem depoimento quem não pede, né? Exatamente.
E aí, qual foi o marco? Em 2021, eu fechei mais de 34 milhões de vendas. E eu falei sobre meus resultados, contei sobre o meu processo e dividi o meu processo com o Ricardo, porque eu comprei o curso dele. E aí foi onde começou o meu crescimento. Porque ele comprou a sua história, vamos ele dizer assim, comprou a minha história e validou o meu trabalho. Ele me validou no meu processo, querendo ou não, todo professor quer um case de sucesso. Sim. Sim. E para mim era um valor muito baixo, 34 milhões. Só que quando eu comecei a conversar com vários donos de imobiliários, comecei a conversar com várias pessoas, as pessoas, Ariane, tem imobiliário que não faz esse resultado. Só que ainda eu fiquei triste, porque hoje eu tenho consciência, se eu tivesse uma secretária ou algo do tipo, eu tinha feito mais de 60 milhões. Só que eu sou sozinha, né? Mesmo trabalhando dentro da imobiliária. E aí eu fiz esse movimento, em 2021 fiz esse resultado e eu comecei, em 2022 eu fiz 50 milhões e foi indo. E aí começou a surgir várias propostas de sociedade, várias pessoas queriam ter a Ariane Palaoro para trabalhar, para ser sócio. Enfim, até você dividir com você muitas dúvidas, né? E aí, em 2021, eu entrei na sociedade da Moni. Comprei uma cota. Só que eu simplesmente comprei uma cota e continuei meu trabalho tudo da mesma forma. Só que o mercado, as propostas começaram a surgir. E aí eu cheguei a pedir tanto para o Adriano quanto para o Bruno para sair da Moni, para entrar em uma outra empresa. Foi quando a gente conversou. Sim. Isso foi em 2022. Eu tinha decidido em sair e alcançar voos maiores, né? A gente sempre busca crescer mais, né? Natural. E aí eles compraram meu passe. Não, você não vai sair. A gente certo eles. Ajustou todas Eu lembro desse momento. Eu acho que eu até encontrei com a Ariane no meio de uma reunião. A gente ajustou a nossa conversa, o nosso namoro. Eu sempre falo que eles são meus 2 maridos, né? Eu tenho 3 maridos. É legal essa questão de sociedade, quando tem essa cumplicidade. Eu posso falar, porque eu tive sócio durante muitos anos. O Léo tem uma sociedade familiar também bastante respeitosa, né, Léo? Não é só um laço familiar, mas é legal, Ari, porque olhando a tua história, para quem não conhece, eu conheço o Ari, já tenho uma certa intimidade com o Ari, é a construção baseada num processo, ou seja, ela teve o objetivo, vislumbrou o objetivo final e percorreu esse caminho com muita responsabilidade, com muita garra, né, acordar de manhã e literalmente rezar. Sim. E sempre perseguir aquele objetivo. Logicamente que algumas vezes teve que desviar de problemas, né, dificuldades, diferenças, né, que a gente tem todo dia percalço, mas é muito legal acompanhar essa tua história. E aí a gente vou te perguntar uma coisa. A gente percebe hoje muito corretor que segue você, eu e o Léo, a gente já está bastante tempo na janela também, para perceber que tem muito corretor buscando fama. Sim. E não notoriedade. E é importante definir, porque a fama é aquele sucesso flash, vamos dizer assim, e a notoriedade ela é revestida de autoridade, né? Ela é um conjunto de coisas que substancia e permanece durante muito, muito tempo, uma carreira. Sim. Né? E a gente vê que você construiu isso. Qual é o teu conselho para o corretor que vai iniciar agora no digital? Só pegando o gancho da sua fala, a pessoa que está te vendo não sabe dessa sua história. Para ela, olha só, de repente ela agora está famosa. Que sorte. Que sorte. 10 anos depois de muito trabalho duro, de fominha de plantão, né, de cursos que você faz no Brasil inteiro, você estourou, vamos dizer assim, no Instagram. Então, fazer a pessoa entender a importância do processo e de respeitar as etapas desse processo até, de repente, estourar, é importante. Então, só complementando a sua... e desses 10 anos, na realidade, se a gente pegar numa linha 10 anos é pouco, né? Nesses 10 anos... 10 anos? São 10 anos? 8 anos. Como corretor, mas no mercado eu estou desde 2008. Não, dessa curva de aprendizado, na realidade você experimentou o sucesso e começar realmente a substanciar o sucesso, tangibilizar o sucesso, são quantos anos? 3, 4 anos? Não é isso? Sucesso é tão relativo. Não, mas que eu digo assim, essa fama, né, essa notoriedade no mercado que você alcançou, na realidade ela é o resultado de muito investimento, de muito sofrimento, de muita dedicação. De né? quebra de crenças verdades. E hoje você está só num degrau. Sim.
Sim. E a verdade é o seguinte, hoje você está em um degrau, e esse degrau tem outros degraus pela frente. Certeza. E é importante dizer que a gente está sempre em evolução. Por isso que na abertura eu falei, a Ariane está em constante transformação. Sim, uma Né? Porque são degraus, né? São degraus que a gente vai galgando na carreira para ir seguindo. Mas conta aí, fala pro corretor. Um tema assim, que me traz muita emoção, porque por hoje estar em frente de uma liderança dentro da imobiliária, hoje de poder treinar corretores, hoje eu querendo ou não, muitas pessoas falam, você me inspira, vou dar hoje uma palestra, dou mentoria. Só que eu vejo que o corretor, ele entra na profissão, primeiramente todos os corretores, a grande maioria, entram quebrados. É verdade. Né? Sem dinheiro. Eles não entram, entraram com ele, Entraram, né? De alguma forma. Exato. Eles já entram nessa situação, assim, descapitalizado, ferido, às vezes depressivo, enfim, né? Assim como eu. Eu falo que vencido, hoje, né? Exatamente. Eu falo que hoje eu tenho que resgatar várias Arianes, né? Então, assim, ele já entra nessa situação, assim como eu entrei novamente, né? Porque quando meu primeiro marco na profissão, eu entrei super ok. Tinha feito a rescisão dentro da imobiliária, estava tranquila, custo baixo de vida, super tranquilo. Só que o meu segundo marco na profissão, eu entrei dessa forma, quebrada, falida, tanto emocionalmente quanto financeiramente. E aí, hoje, a grande maioria dos corretores, eles entram dessa forma. Só que eles entram achando que eles vão entrar, vão pegar o celular, vão gravar um vídeo e vão prosperar. Só que ninguém quer acordar, ir pra rua, colocar um tênis. Estudar. Eu falo assim, eu tenho vários vídeos meus na época gravando, falando com o porteiro, estudando as quadras, criando o meu com chuva, eu com guarda-chuva, e eu fazia o meu beabá todos os dias. Eu falo que prospecção são todos os dias, né? O corretor, ele entra, quer prospectar na segunda e daqui 15 dias, na sexta-feira, na hora que ele quer. Ele não cria uma organização de trabalho. 15 dias não, 5. Quer prospectar na segunda e vender na sexta. É isso. Então, assim, a gente tem um processo dentro da corretagem. Eu falo que a nossa profissão é muito difícil. Ela não é fácil, né? Então, assim, a gente precisa entrar, a gente precisa ter uma rotina, a gente precisa prospectar, a gente precisa estudar, até porque a nossa remuneração é mais que um médico, é a profissão que maior se ganha hoje no mercado. Eu penso dessa forma. Sim. Então, se a gente tem a possibilidade... potencial de geração de renda. A gente tem a possibilidade de dormir pobre, acordar rico, ganhando 200, 300, meio milhão, a gente pode. Só que o corretor, ele não quer colocar energia nesse processo. E aí, quando eu me deparo com um corretor que fala, não, hoje acordei com dor de cabeça, eu não vou trabalhar. Ou, não, meu carro quebrou, eu não vou trabalhar. Cara, eu ia de metrô, de ônibus. E hoje as pessoas são muito sensíveis. Muito. As pessoas estão sensíveis. Aí eu falo assim... Eu tava falando isso esses dias. Se eu falo assim, tá difícil. Pega um ônibus, velho, pega um metrô, se vira, tira a bunda da cadeira e vai fazer. Porque aí eu tenho a consciência, eu fico até às vezes agitado quando eu falo sobre isso. Porque Esse é bom, agora eu gostei, vamos agitar. Porque assim, e às vezes eu acho que pode ser até um erro da minha parte, porque eu olho pra minha história, eu olho pra mim. Você sabe o tanto que você ralou pra estar onde você tá. E aí eu falo, cara, o que eu fiz, velho, de deixar minha bebê, de renunciar à maternidade pra poder vencer, entendeu? O que eu renunciei pra estar aqui hoje, eu sofri foi na pele. De chegar em casa 8 horas da noite, de trabalhar sábado e domingo, na chuva. E aí eu vejo por conta de uma dor de cabeça. Não, porque eu briguei com meu marido. Não, porque hoje amanheceu nublado, eu não vou sair de casa. Não, porque meu carro quebrou, eu não vou trabalhar. Eu vejo as pessoas muito sensíveis. E aí quando eu me deparo com essa situação, eu falo, cara, não São vai. muletas, né? Eu costumo chamar isso de muletas. São todas as situações gostam de muletas. São todas mas não situações... pensam na transformação de jogar a muleta de lado e seguir em frente. As pessoas se apoiam em várias coisas. Sim. E aí são situações que você não tem como mudar. Exato. Ou seja, contorne Exato. esse obstáculo que chegou na sua frente, né? Agora, acho que às vezes eu tenho a sensação que as pessoas querem tudo muito fácil. Muito fácil. Eu brinco que o corretor hoje, a maioria do corretor não vende. Ele sofre uma venda. O cara chegou lá, tropeçou na imobiliária, caiu na hora certa dele, ele vai. Eu brinco, o cara atende o lead, Ariane, é roleta russa. Eu falei joga com a Ari, lá, vamos ver se esse vai sair a bala, se não sair... Eu falei com a Ari, uma vez que ela esteve lá na imobiliária, porque eu entrei na imobiliária que eu sou dono hoje como corretor de imóveis.
né? Então, a minha construção foi muito parecida com a sua. E eu lembro, eu procurando, caminhando a W3 de ponta a ponta, de porta em porta, buscando imóvel para cliente. Antigamente chamava de chaveco, não sei nem se existe isso ainda hoje, mas assim... Isso é da sua época. É da minha época. Pô, entreguei, caraca. Mas assim... Eu era nem nascida nesse tempo. Mas essa dedicação, essa necessidade, esse sangue no olho, entendeu? Nós não tínhamos muletas, nós não tínhamos opção, a gente tinha que fazer dar certo. Sim. Nós não tínhamos esse discurso de necessidade de apoio. E eu vejo hoje que a tecnologia, eu posso falar em tecnologia, até porque estudo muito tecnologia, você sabe, e aí no Instagram entregou uma coisa que nós não tínhamos no passado. Teu pai não tinha, eu lembro, já falei com teu pai aqui na mesa, Sim. que eu olhava para a Guiar de Vasconcelos lá no Hotel Nacional e dizia assim, cara, um dia eu quero ser isso. E é interessante essa transformação, por quê? Porque a Ari pegou uma tecnologia nova, um meio de comunicação novo. Soube adaptar e utilizar. Ela pegou um novo panfleto. Foi. Porque o Instagram é um novo panfleto. Não, eu posso te dizer que o Instagram é a Globo. E não falando assim, de preferência Concordo, de... Não, É concordo. porque é a TV Globo. É a nova mídia. É a nova mídia. Hoje, antigamente, as Tá na pessoas palma da mão gastavam de todo mundo. rios de dinheiro para estar na TV, no horário nobre, na TV Globo. E muitas vezes a imobiliária não podia fazer isso. Não, a maioria das empresas, das baixas, pequenas hoje não empresas, pode. como é que você vai investir numa mídia dessa? Entendi. Quanto que é para você estar lá 15 segundos no Reclames do Plim Plim? Mesmo que fosse jornal, né? Sim. Ou até um próprio panfleto, porque hoje a gente tem um mercado imobiliário muito pulverizado, são poucas imobiliárias pequenas. Né? Léo, pensa bem, na época do jornal, a gente tinha que fazer os caracteres, porque eu sou dessa do jornal de fazer os anúncios. 3 QTS, 1 ST. Isso. Quanto que a gente gastava? Garagem era GAR. Cara, aquilo era caro, bicho. Cada Era anúncio caro desse aquilo. era quanto? Sei lá, R$200. Era caro. Era caro. Era caro, era muito dinheiro e você não tinha nem a proporção de quantas pessoas iam ler o seu anúncio. Não tinha medição. Hoje a gente tem a TV Globo na palma da mão, você pode falar o que você quiser, Perfeito. com quem você quiser, A hora sobre o que que quiser. você quiser, a hora que você quiser, e é quando você estiver dormindo. A Globo, de madrugada, ela passa os vídeos. Não, mas na sua madrugada, ela vai estar passando você. Nos momentos mais íntimos das pessoas, das famílias, você vai estar lá. É na hora do banheiro, Agora, é Ari, na hora de um almoço. Deixa eu te falar uma pergunta. O Guilherme Blumer, que é nosso amigo, você conhece Conheço. também. O Gui, ele fala uma coisa muito interessante. Além de ser relevante, você tem que se apresentar de maneira interessante. Sim. Perfeito. Entendeu? Como é que você faz o teu planejamento? Como é que você programa? Como é que você se programa pessoalmente para gerar a tua pauta, para fazer a entrega para o cliente desse conteúdo? Pensando no processo, mais uma vez, que eu acho que é uma palavra que a gente precisa adoro essa nortear, né? Quando eu iniciei, eu não tinha um processo, eu não tinha uma mentalidade, e muito menos eu vislumbrava tudo isso que vem acontecendo. A única meta que eu tinha quando eu entrei dentro do digital é fazer com que os clientes me conhecessem. A minha meta sempre foi, eu quero captar imóveis através do digital, porque eu quero que o cliente, eu não tenho que ficar me vendendo para ele. Perfeito. Se ele me chamar é porque ele já conhece o meu trabalho. Então, quando eu comecei esse processo, eu não sabia como eu ia construir a agenda, só que eu entendi que a constância ia ser a minha melhor amiga dentro desse processo. E aí eu falei assim, tá, eu preciso aparecer, eu preciso ter constância. Eu entendi que eu precisava postar todos os dias. E aí eu comecei a construir o processo. Toda semana, uma vez por semana, eu preciso tirar para gravar conteúdo. Antigamente era muito difícil. Antigamente, há 2 anos atrás, eu gravava conteúdo, tirava no máximo 3 vezes por mês para gravar, porque eu não entendia a dinâmica, eu não entendia como que era a minha comunicação. Eu fui fazendo, só que no processo eu fui melhorando. Sim. E dentro do processo eu fui melhorando tanto fisicamente, tanto o que era interessante para trazer para o meu público e qual eram os gatilhos que eu poderia gerar para fazer com que o meu cliente ficasse dentro da minha base. Então, eu melhorei dentro desse processo. Hoje, para mim, é muito prático gravar um conteúdo. Hoje, se eu vou fazer uma avaliação do imóvel, Ariane, tá aqui para você vender, tá aqui. Eu já pego, eu sempre ando com alguém comigo. É um corretor, ou agora eu tenho um estagiário, então sempre tá comigo. É assim que eu gravo, hoje eu gravo material em, sei lá, no máximo em 10 minutos.
Eu gravo 10 minutos, eu tenho 3 conteúdos para poder postar, entendeu? Você fala uma palavra que, para mim, resume tudo, que é constância. Constância. Além, isso, a disciplina de fazer o que precisa ser feito todos os dias, não importa o que aconteça. E é de segunda a segunda. Isso. Agora, Ari, essa questão do conteúdo é interessante porque você já... É como a gente falou. Desculpa, e você, além disso, você fez o que a maioria não quer fazer, que é estudar. Exatamente. Porque, é isso que eu ia falar veja agora. bem, você começou com as armas que você tinha. O conhecimento que eu tinha. E ao longo do processo, eu fui melhorando. da constância, você foi melhorando. Você fez o que a maioria das pessoas, principalmente o corretor de imóveis, não quer fazer, que é estudar. Sim. Então você começou com as armas que você tinha, começou fazendo o que a gente fala antes feito do que o perfeito, mas você começou fazendo e você foi ao longo do processo buscando formas de se aprimorar, buscando formas de entender melhor como impactar o seu cliente, como fazer um vídeo. E nada melhor do que fazer algo todo dia para fazer muito bem. Exatamente. Então hoje você fala, eu faço um vídeo, um conteúdo em no máximo 10 minutos, só gravo muitas vezes só gravo uma vez. Não preciso gravar 2 vezes. Mas, cara, quanto tempo você está fazendo isso? Todos os dias. Tem uma então, o corretor precisa entender isso. Sim. Tem uma expressão que a gente, quando estava com o Guilherme Machado lá em São Paulo, que ele falava muito claramente que a gente precisa desaprender tudo para aprender tudo todo dia. Gosto muito disso. Então, essa construção, e eu vejo que hoje você consegue ter um mapa mental muito claro de como você se engaja com o teu cliente, o que se identifica com o teu cliente. Sim. E a gente vê algumas aberrações, você vê corretor pulando dentro de lago, você vê corretor fazendo pirueta. Eu acho que tem isso é uma opinião pessoal do Alexandre, tá, gente? Pode ser que até a própria Ariane valide e concorde com esse tipo de coisa. Mas você não acha que tem muita pirueta, assim, muito... Porque eu não acredito que isso conecte, por exemplo, com uma casa no Lago Sul. Sim. Aliás, até é difícil de entender com o que isso será conectado, a não ser com o exótico. Né? Que o Ricardo Martins fala muito sobre isso. Então assim, eu queria saber de você como é que você planeja, como é que você identifica, quais os dados que te dão noção para a construção de conteúdo. O que acontece? Como eu falei para vocês, primeiro a gente precisa saber com quem que a gente conversa. Quando eu entendo quem é meu público, né? Quem é minha persona, quem é meu avatar, quantos anos ele tem, é mulher, é homem, qual a faixa etária, tem filhos? Quando eu entendo quem é meu público, é através desse entendimento que eu trago a minha comunicação mais assertiva. E eu entendo hoje quem é meu público, a grande maioria. Eu sei quando eu faço um vídeo, vão ser muito mais mulheres que vão comentar. Quando eu trago os meus filhos, é na intenção de me conectar com as mulheres que têm filhos. Então, tudo é intencional. Eu falo que o nosso trabalho, ele precisa ser 100% estratégico e intencional. Então, tudo que eu posto, ele tem uma intenção. Se eu trago alguma fala, se eu construo um storytelling, se eu apresento a minha mudança, não é porque eu quero apresentar a minha mudança. É porque eu quero construir uma história para me conectar com o meu público. A minha mudança de bairro me trouxe 10 clientes. A minha mudança de bairro me fez viralizar dentro do condomínio para o qual eu mudei. Onde as pessoas pegaram meu conteúdo e colocaram dentro do grupo de moradores. Isso é fantástico. Mas eu fiz isso na intenção. Sim. Eu fiz na intencionalidade, porque eu sei qual que é o meu público que está lá. Das pessoas colocarem no grupo, a Ariane vai aumentar o valor do metro quadrado do bairro, porque ela mudou para cá. Isso é maravilhoso de escutar. Então, eu construí essa jornada. Então, eu sei para quem que eu converso. E aí, quando eu comecei a construir a minha história dentro do digital, eu comecei nos testes. Eu comecei a testando o processo. E aí, eu comecei a entender o tipo de conteúdo que eu postava e que conectava mais com as pessoas. Antigamente, eu fazia muito patrocinado. Hoje, eu faço pouquíssimos. Porque eu entendi a veia do orgânico, eu entendi como gastar menos e alcançar mais pessoas. Vem através do estudo, vem através de você entender qual é o melhor horário de você postar. Vem qual o gatilho que você tem que trazer na sua narrativa que vai fazer aguçar o interesse do meu cliente. Se eu sei que o imóvel aceita uma permuta, por que eu não vou falar, olha só, essa casa aqui aceita permuta, sabe o seu apartamento? Você pode comprar essa casa através desse apartamento. E aí eu comecei a brincar das minhas falas, dos meus vídeos. Hoje o vídeo que mais me traz clientes são esses vídeos de tour completo,
que eu tô lá andando, colocando a voz de um robô, que traz muito engajamento e traz muitas visitas gastando R$0. E em relação ao que você trouxe, Ari, esses tipos de vídeo de corretores, assim, fazendo firulas, se ele entender que o público dele gosta das firulas, ele vai vender para esse público. Não sei se vocês conhecem o Neto, lá de São Paulo, que toma banho no chuveiro, que cai na piscina. Ele vende para jogadores de futebol. Ele é autêntico pra caramba. Lá no Alphaville, né? Ele tá não, ele é no Alphaville, não. Então, assim, ele é autêntico. A essência dele conecta. Eu não seria um corretor que me conectaria na hora de comprar um imóvel. Só que o público que ele atende, ele conecta. Então, muito mais de você saber qual conteúdo fazer, é você saber qual o público que vai consumir. Você sabe que a gente fez uma visita, o Léo estava comigo nessa visita lá em Belo Horizonte, a gente conheceu a Vanguard. Sim. Do Fernando. A loja de carro. É uma loja de carros de luxo. Ela tem 7.000 metros quadrados. É uma loja maravilhosa de carros de altíssimo luxo. E ele tem um público e o conteúdo dele é todo pensado, as viagens dele são todas pensadas, os pratos que ele posta são todos pensados. E é impressionante a conversão que ele consegue. O cara compra carro com ele pela internet sem exatamente. Então, assim, Rolls Royce Cullinan, ele vende. O cara chega de helicóptero na loja dele, sai de helicóptero e ele despacha o carro. Então, assim, é uma identificação, mas é muito estudo. Muito. É muito estudo de persona. Sim. E muito teste. Tem muito teste. O Instagram é teste. Então, nessa hora, para o corretor que está nos assistindo, é importante entenda quem é seu cliente. A Ari falou aqui sobre mulheres. As mulheres são o gatilho de busca no mercado imobiliário. E na maioria das vezes, também são as decisoras de compra ou não do imóvel, principalmente no residencial. Tá? Então é importante você identificar faixa etária, horário, tem filho, não tem filho. Nada melhor do que chamar o seu cliente pelo nome. Sim. E aí, a Ari sabe, eu faço uma brincadeira que eu não gosto de WhatsApp, né? A Ari sabe bem disso, né? Mas tem a hora de falar, tem a hora de mandar mensagem, tem a maneira correta de se conectar com cada cliente. Como é que é isso, Ari? Até isso as pessoas não querem fazer mais, né? Pegar no telefone e ligar. Eu sou muito da ligação, assim, como hoje, assim, eu tenho uma dinâmica, assim, absurda de mensagens, né? Hoje são poucos, hoje meu trabalho ele é focado 100% para o cliente vendedor. A minha comunicação, captação, porque hoje eu não consigo atender cliente comprador, a não ser que ele venha direcionado, indicado e fala, eu quero ser atendido por você. Igual mês passado eu vendi para uma cliente que está morando na Espanha, eu vendi online, vendi um imóvel de R$1.685.000 no Noroeste, online. Ela entrou em contato, Ariane, estou na Espanha, eu recebi o seu conteúdo no grupo de brasileiros que estão voltando para o Brasil, eu encontrei o seu vídeo, me conectei a você e eu gostaria que você fizesse meu atendimento. Isso é fantástico. E aí eu peguei meu celular, fiz o atendimento com ela aqui no Asa Norte, no imóvel de 990 mil, que a gente quase vendeu juntos. E eu fiz a apresentação, fui conversando com ela e entendendo a necessidade. Eu perguntei, você tem interesse disso? Vocês têm vontade de ter filhos no futuro? Ai, temos, a gente tem um cachorro. Eu falei assim, então esse apartamento que eu estou apresentando não é para vocês. Esse apartamento que não cabe uma banheira de neném. E fui falando, falei assim, olha, o meu interesse é vender. Só que eu não quero que vocês façam uma compra frustrada. E a maneira positiva de dizer não. Cara, Aí ela disse que ela, Ariane, ela me mandou, eu me conectei com você nesse exato momento quando você falou que esse imóvel não era pra mim. Porque eu não estou aí. Isso é legítimo. Você foi a verdade. Eu falei a verdade. É o legítimo. O legítimo. Aí eu falei assim, vamos construir juntos essa jornada? Me fala, qual é o seu orçamento? Ela, Ari, eu tenho até 1 milhão. Você vendeu ali. Ela tem até 1.600.000. Eu falei assim, se eu achar alguma coisa interessante, você chega lá, não queria, mas vamos lá. E aí ela entrou no meu Instagram, entrou no Instagram da Moni, pegou um vídeo da Moni, Ari, eu quero visitar esse apartamento, eu separei mais 2 para ela. Fui lá, abri o apartamento, falei assim, olha, eu vou te falar tudo que eu estou sentindo aqui nesse imóvel. Abri, passei a mão na parede e fui contando a história. Isso chamada de vídeo? Chamada de vídeo, ao vivo. Não. Falei, aqui tá perfumado, a proprietária ela é muito caprichosa. Eu fui falando. Ela começou a chorar, praticamente no vídeo. Ela, Ari, esse é o nosso lar. Vendi o imóvel para ela online. Ela não me conhece. Ela não conheceu o apartamento presencialmente.
ela tem um cargo altíssimo aqui da procuradoria, ela e o marido dela. Então, pensa bem, uma pessoa que me achou no digital, eu entendi a necessidade dela, eu atendi ela porque eu sabia que eu não poderia passar esse atendimento para outros corretores, porque ela veio por mim. E aí eu falei assim, cara, eu vou atender essa cliente. Então, assim, é uma pessoa que me acompanha, me mandou um presente, porque me acompanha a minha rotina da minha academia todos os dias. Então, assim, eu construo laços. Só que a questão do atendimento é o seguinte, eu recebo o contato, a maioria eu peço para ligar, só que hoje a maioria dos clientes eu direciono para a equipe. Eu poderia falar, sou eu que atendo. Não, não sou eu que atendo hoje. Hoje eu recebo o lead, não dá conta, vejo a necessidade e ainda esse aí eu preciso ainda cortar, porque hoje eu não tenho nem... Tenho 400 mensagens no meu celular para responder. Mas só que os clientes vendedores, eles me mandaram mensagem e eu falo, posso ir na sua casa hoje? Posso, 24 horas para eu poder ir na casa do meu cliente. Para mim, eu até 10 horas da noite, mas é time, é agilidade, porque enquanto ele está falando comigo que veio do digital, ele vai encontrar outros corretores que ele veio do digital. Eu vou ganhar na agilidade. Na velocidade. Na velocidade. Claro. E é isso que eu recebo da maioria dos meus clientes. Cara, tu é muito rápido, como assim? E as pessoas ainda ficam mais impressionadas em falar com a menina do digital, que tem X número de seguidores, e está falando comigo. Eu aproximo o meu público de mim. Eu ia te dizer então isso. É relacionamento. Relacionamento. Você falou que a sua cliente não te conhece. Não me conhece. Ela te conhece. Ela me conhece. Muito. Muito. Mais do que você imagina sim, até. Sim. Mas queria dizer para o corretor de imóveis especificamente, cara, volta essa parte do vídeo, escuta ela de novo. Porque repara que ela falou que foi ver um imóvel de 900, foi mostrar para o cliente... 990 mil. De 990 mil. O que a maioria dos corretores iria fazer? Ia focar naquele imóvel maravilhoso. Naquela faixa de valor, ou mais especificamente naquele imóvel. Sim. E você vendeu para ela um imóvel praticamente o dobro do preço. Sim. Então o que a gente sempre fala, né, é que preço não é impeditivo de compra. Sim. Você só não descobriu ainda não fez as perguntas certas. o que ela valoriza para que ela possa gastar, muitas vezes, o dinheiro que às vezes ela até não tem. Mas que ela vai arrumar para isso. Então, eu costumo dizer que ela falou assim, as perguntas certas. E ajudar, perguntar. É ajudar o cliente a se descobrir num espaço, porque não é preço, não é dinheiro muitas vezes, é ao próprio cliente tirar a barreira de compra dele. Sim. Porque ele impõe uma barreira de compra e que a gente vai lá, desmistifica. Sim. Eu já tive cliente, por exemplo, mostrando aqui no Sudoeste, ele comprou uma casa no Lago Norte, morre de felicidade e agradece até hoje. Ou seja, são dois polos completamente diferentes. Só que você entendeu ele. Eu entendi ele. E ele não conseguia expressar para você qual era a família, que foi o que você fez, porque você deu uma solução para a família que nem ainda existia. Nem existe ainda. Perfeito. Entendeu? Então, é tão interessante isso. E é muito legal. Cara, eu arrepio, bicho. Esse trabalho nosso é muito transformador. Cara, você recebeu uma procuração, eu quero que você escolha o apartamento que eu quero comprar, eu quero que você pague, eu quero que você faça tudo, eu só vou levar minha mudança. Alexandre, eu falo que um dos principais pilares do nosso, não só do nosso mercado imobiliário, mas de qualquer profissão, para mim o que rege a Ariane Palaoro é comunicação. Porque a comunicação não é simplesmente falar, é realmente o cliente te entender o que você está dizendo. Isso é uma comunicação assertiva. E estudar comportamento humano. Perfeito. Para mim, se o corretor, ele estuda, ele entende, porque a minha comunicação que eu vou falar com você não é a mesma que eu vou falar com o Léo. Porque eu sei como o Alexandre funciona. E eu sei como o Léo funciona. Eu sei que se eu conversar com o Léo dessa forma, vai fluir super bem. Só que com você, eu preciso falar de outra forma. Outra narrativa, outros dados, porque você é número, você é dados. O Léo talvez é mais emocional, é mais, sabe, e para ele não quer saber de números, ele quer saber o que vai gerar de emoção, de resultado, é isso. Então assim, o problema do corretor é que ele quer construir uma narrativa e falar desta forma com todas as pessoas. E assim não funciona. Eu antes de ele pasteuriza. Isso. Antes de vir para cá, eu estava falando com ela, eu estava numa tratativa de uma negociação, que eu percebi que a minha cliente, ela é emocional, mas só que o marido, ele é totalmente racional, analítico. E eu pedi, eu quero conversar com vocês pessoalmente, porque eu sei que se eu não conversasse com ele pessoalmente, o meu contrato não vai sair. Não vai sair. E dito e feito, sentei lá, porque, resumo, 2 vírgulas. Eu falei assim, essas 2 vírgulas que você quer? Não, a gente resolve as 2 vírgulas agora, só que a gente... Posso mandar depois dessas... Posso ir para assinatura? 1 semana para me falar 2 vírgulas?
Então, assim, eu entendo o perfil do meu cliente. E trazendo essa narrativa, a gente joga isso para o digital. Quando você entende o seu público e você entende que a comunicação não tem que ser para você. É como o seu cliente quer escutar. Perfeito. Eu vou te falar uma palavra e eu queria que você... Posso só para finalizar esse assunto? Sim. Ariane, a grande maioria dos corretores de imóveis que estão nos vendo aí, eles têm vergonha de perguntar. Sim. Porque ele está com medo de ser invasivo com inconveniente, e muitas chato. vezes com medo de tomar uma resposta atravessada do cliente. Mas quando você faz isso de forma transparente, de forma bem intencional, de forma genuína, querendo de fato resolver o problema daquela família, no seu caso, uma família que ainda nem existe, ou seja, ela conseguiu vislumbrar o que a sua cliente queria no futuro, você conseguiu vender. Quando você pergunta com esse objetivo, você não está invadindo a vida de ninguém, você não está perturbando ninguém, né? Você não está querendo... às vezes o cara está querendo me perguntar muita coisa. Não, eu só posso te atender se eu conseguir saber o que você quer. E para você saber o que você quer, você tem que falar. Para a linha, eu tenho várias falas em relação a isso, só para o Alexandre entrar. O cliente, eu falo que a gente precisa educar o nosso cliente, tanto o cliente vendedor quanto o cliente comprador. Fato. Quando o cliente comprador ele vem com uma necessidade, como que você vai saber qual que é a necessidade dele sem perguntar? E eu sempre falo, olha, eu quero otimizar o seu tempo, porque o maior bem precioso hoje das pessoas é o tempo. Perfeito. Então eu estou aqui para otimizar a sua vida, eu quero reduzir o seu processo, o seu tempo, que eu sei que você não tem tempo para perder, nem eu. O que é necessário que tenha nesse imóvel para você? O que você não abre mão? Eu estou te fazendo essas perguntas porque eu não vou ficar gastando seu tempo te mandando imóvel, sei lá, poente, primeiro andar, se eu sei que você não quer de jeito nenhum. E aí eu falo, me fala, o que pra você... eu ainda falo assim, fecha os olhos. Se você pudesse falar o que seria ideal pra você, pra sua família, quando você está na mesa do almoço, do jantar com a sua família, que vocês estão lá sonhando com o imóvel de vocês, o que é primordial que tenha nesse imóvel? Aí o cliente vai me passar. Aí eu vou falar assim, ó, só pra te dizer que não existe um imóvel ideal. Tá? O 100% a gente não tem como a gente encontrar. Algo você vai abrir mão, mas o que você não abre mão? Mas é importante pra caceta isso que você falou, só que eu acho que eu vou adicionar uma etapa nisso que você disse, que é entender, por exemplo, ele não quer o poente, primeiro não dá de jeito nenhum. Por que ele não quer? Aí é que tá. Porque muitas vezes, eu te falar, eu já mostrei imóvel que o cliente falava que ele não queria poente de jeito nenhum. Eu vendi também ele comprou poente. Sim. Né? Porque a gente deu para ele uma outra perspectiva em relação ao poente e mostrou que não era o bicho-papão que ele achava que era. Ou seja, a verdade que ele tinha sobre o poente a Copa das Artes, não era a verdade absoluta. Exatamente nesse momento aí que eu ia falar agora é o seguinte. O mercado imobiliário, geralmente, ele é uma caixa preta para o cliente. É uma caixa de segurança, né? Todo corretor é um picareta. Tá? E aí o cliente sai ressabiado. Eu sou obrigado... Ele já chega ressabiado, né? Na defensiva, ó, eu estou entrando nessa caixa preta. E aí vem uma palavra que eu acho transformadora, que você falou do entendimento, escutar o cliente, né? Interagir com o cliente. Vem a palavra acolhimento. Acolher. Perfeito. O acolhimento do cliente, o corretor precisa escutar o cliente, interagir, colocar o não positivo, como a gente colocou aqui, para que você entenda que você está se entregando legitimamente para o cliente, que é o que você fez. Sim. Quando você disse não para essa cliente, você estava dando um sim gigante. Sim, estou cuidando de você. Perfeito. Eu não estou preocupada com a comissão. Eu vou ganhar a comissão, mas com o ideal para você. Esse acolhimento ele é muito legítimo e ele é transformador. Sim. Então, Dr. Geraldo, Léo, você, a gente já tem um pouco de experiência para saber que essa transformação do corretor, ela tem que ser legítima. Com certeza. Né? Então, esse acolhimento, como é que esses gatilhos, essa leitura de cliente, como é que você orienta a tua equipe a fazer isso? Em relação à equipe, primeiramente praticar a auditiva, né? Você escutar o seu cliente. Você faz a pergunta, mas você precisa escutar, entender a necessidade. E eu aprendi algo com você, né? Que você fala assim, a gente não vende comprar um sonho, né?
Não é. Não realiza o sonho. Não realiza o sonho, necessariamente não é sempre um sonho, né? Então a gente precisa entender a dinâmica do nosso cliente, falar assim, o porquê da venda, o porquê da compra, entender o movimento do cliente, entender para você poder atendê-lo da melhor forma. Então lá dentro dos treinamentos lá da imobiliária, a gente fala, gente, vocês precisam escutar o seu cliente, você precisa baixar a orelha e escutar. A gente tem um corretor lá na imobiliária que já queimou 2 vendas, porque o cliente quer comprar e ele vai lá e queima a própria venda, porque ele é totalmente analítico. Queima a largada. É. Então, assim, a gente precisa construir, porque o cliente, ele chega cheio de dor dentro do mercado, assim como você falou. Mal ou bem, a gente ainda tem uma leve fama, aqueles que não são conhecidos, né? Que é o seu dinheiro. Sim. Ele tá lá só pelo meu dinheiro. Ele vai querer me convencer, ele vai querer me empurrar por conta da grana. E você precisa se colocar, deixa eu te falar, eu tô aqui não é pelo dinheiro, eu tô aqui para poder te atender. Porque eu sei, se eu fizer um bom atendimento, você vai me indicar. Eu trabalho por indicação, não por comissão. O Alexandre está falando, ele não está pensando nessa comissão, ele está pensando em todas as outras que resolvem. resultam. Uma observação para vocês hoje, até porque... Isso, só pegando o cliente, o corretor que ela falou aqui, o analítico que queimou 2 vendas, é uma coisa que eu falo muito lá na empresa, porque tem corretor que fala assim, eu só vendo aquilo que eu compro. Nunca! Eu falo, cara, então você tá errado, porque você não Eu era essa corretora 2017, eu só vendo aquilo que eu compro. Eu te vender aquilo que você quer, não que eu compro. Exato. Eu vou te contar uma história ali, porque antes de vir para o programa aqui, eu estava fazendo uma captação aqui na 416 Sul, que depois você vai vender. O Léo também pode, porque o Léo é um parceiraço, né? Deixa para mim, deixa para mim. Meu irmão, você também. Mas é o seguinte, esse apartamento que eu estou captando hoje, tá? Ele veio de uma indicação do andar de baixo. Que legal. E a cliente me perguntou, o cliente tem PhD na Alemanha, enfim, extremamente analítico, extremamente... mas também tem um lado emocional muito forte, porque ele está retornando para a Alemanha. E ele perguntou, pô, Alexandre, mas você ganha dinheiro? Eu falei, você ganhou muito dinheiro com esse cliente anterior? Eu falei, não, eu estou ganhando com esse dinheiro, com esse cliente que eu vendi lá atrás, agora. Porque ele te indicou. Agora ele me deu dinheiro. O dinheiro está na indicação. O dinheiro está na indicação. O dinheiro está no relacionamento. Está na conquista da confiança do cliente. Sim. Perfeito. Sim. Entendeu? E, cara, hoje foi muito legal, muito instrutivo isso. Eu vejo, assim, a gente gosta muito de alinhar os nossos princípios, né? A gente preza que os corretores eles tenham a mesma visão que os donos da imobiliária, né? Os nossos princípios, valores. A gente não passa a perna por comissão, a gente pode perder a venda ou deixar de ganhar por não passar, por não querer trazer uma situação nem ruim para os nossos parceiros corretores e muito menos para os nossos clientes. A gente já teve várias situações de empresa, né, que você sabe que a gente preza muito pela ética. Sim. Então é algo inegociável dentro da imobiliária. Então, assim, quando a gente constrói e consegue passar os nossos princípios e aquilo que a gente acredita para os nossos corretores, a gente vê que, de fato, a gente está construindo uma marca e uma consolidação no mercado. Porque hoje é um jogo de ganha-ganha, né? Hoje o mercado, ele está, para a grande maioria, né? São pessoas que fazem tudo por dinheiro, te passam a perna, vai em cima de qualquer princípio por conta de dinheiro. E assim como eu construo com os meus clientes, eu construo no mercado imobiliário. O que o corretor só fica no mercado imobiliário é aquele corretor que tem reputação. Perfeito. Isso é uma coisa que Porque quanto mais a gente constrói essa reputação no mercado imobiliário, mais a gente tem dinheiro, mais a gente tem portas abertas em qualquer lugar que a gente vá. Perfeito. Nós somos resultados. Sim. Somos resultados. Isso é uma das coisas que eu mais defendo no mercado imobiliário, Ariane, é que nós só seremos respeitados quando nós respeitarmos. Sim, sim. Né? O corretor, cara, veja bem, você está trabalhando um imóvel especificamente de um cara que é super meu amigo. Eu fui lá avaliar também e tal. Sim. Cara, ele te escolheu. Sei que é. Ótimo. Ele, a esposa, a família, que seja. Eu, com o cliente, eu tenho o telefone dele. Sim. Eu vou ligar direto a ele? Jamais. Por quê? Porque você está trabalhando no imóvel. Eu não posso, mesmo eu conhecendo. Brasília é um ovo. Sim. Todo mundo conhece todo mundo. Sim. Fora isso, o acesso hoje a qualquer pessoa é muito fácil. Sim. Eu não posso me locupletar do seu trabalho. Sim. Querer entrar de carona naquilo que você está fazendo muito bem, ou mesmo que não esteja fazendo muito bem, mas o mérito daquela captação foi tua. E o que eu vejo hoje, cara,
É impressionante. Eu jogo um imóvel, Alexandre, no Lago Sul. A gente coloca um imóvel na Na mesma hora o cliente está recebendo a ligação, uma no mensagem. outro dia tem gente batendo na porta dele, mandando mensagem que o cliente manda para mim. Sim. Aquele apartamento que nós vendemos no 202, o cara chegou a ligar para mim e falou assim, Léo, eu não aguento mais. Eu sei. Acharam o telefone da minha mulher, tá me ligando sábado, domingo, à noite, de manhã. Cara, eu nunca vi um negócio desse na vida. A questão ética sendo que é só você pegar o telefone, ligar e fazer a parceria. Aí o cara, é a mesma coisa que a gente estava falando da venda do apartamento. Ele, para ganhar uma comissão sozinha, ele fecha a porta com os outros. Pro resto da vida com os outros. Então, o corretor precisa entender isso de uma vez por todas, que o mercado só vai ser forte quando os players, corretores de imóveis imobiliários, forem unidos. Sim. Tiverem a liberdade de pegar o telefone e te pedir uma informação e saber que você vai me passar a informação correta. Sim. Mas eu e de vejo me ligar e saber que eu vou te passar a informação correta. Eu vejo isso. E nós vamos trocar a informação verdadeira, não preocupado de você ir lá furar bater meu na olho, porta de eu do ir furar cliente. seu olho e tal, entendeu? Ari, vê se isso você eu não consigo concorda entender, comigo. cara. Eu vejo isso, sabe o quê? Como aquele corretor que não entende um plano de carreira, uma construção de carreira no mercado. Porque ele começa a fechar portas agora e daqui a 5, 10 anos, enfim, quantos anos for, ele está com todas as portas fechadas e está isolado. E esse é o mercado de conexão. É o mercado de relacionamento, parceria. de parcerias. O mercado, todos os mercados maduros, a gente tem o europeu, o americano, enfim, esses mercados maduros, são mercados de conexão, né? São mercados de troca, de compartilhamento, de economia compartilhada, mas a construção de carreira do corretor, ele acha que ele é um franco atirador, em que ele vai lá, mata, resolve, até o momento que ele está completamente isolado, perde a expressão, perde a oportunidade de fazer muito mais negócios, né? E construir uma carreira pífia, na realidade. Mas eu vou trocar um pouquinho, a gente já está chegando no final do programa. Você quer falar de equipe? Eu ia fazer duas perguntas para a Ariane. Sim. São duas, uma pergunta que ela tem duas partes. Você entrou na Moni, ela não tinha a quantidade de corretores que ela tem hoje. Sim. Com certeza, grande parte desses corretores também foram captados via digital. Sim. Né? Via rede social e tiveram aí essa vontade de trabalhar com você. Primeiro, como ensinar para esse corretor a iniciar o caminho dele no digital, porque eu vejo hoje muitas pessoas travadas, inclusive, né? Estava conversando com você aqui, era um deles. O que fazer para se soltar o mais rapidamente possível e como isso vai impactar aquilo que você está trazendo diariamente ali da sua rotina, vai impactar pessoas que você nem imagina. Você falou uma coisa que as pessoas mais próximas de você são aquelas que muitas vezes não vão te assistir, te valorizam, não vão te curtir, não vão compartilhar. Muitas vezes as pessoas que não te conhecem são aquelas que serão tocadas pelo aquilo que você fala, é o famoso santo de casa. Sim, não faz milagre. Né? Vão ser tocadas pelo aquilo que você fala, vão ser impactadas pelo aquilo que você fala e vão ser trazidas, né, mais para perto de você naquilo que você fala. Como é que foi essa construção para criar a equipe que você tem hoje na Moni? Perfeito. E como vocês fazem com o corretor, que a gente brinca, o calça branca, que chega lá sem... a gente tem muitos calça branca lá. Então, a maioria dos corretores hoje que estão na Moni, né, são corretores que vieram impactados pelo movimento que eu construí, né, que eu venho construindo dentro do digital, e a grande maioria vem nessa intenção de ser digital, de estar no digital e romper. Então, assim, eu sempre digo que conseguir vencer o digital é você ter a constância de fazer todos os dias. Porque se você gravar um vídeo hoje, Léo, e passar 30 dias gravando todos os dias, quando você pegar no 30º dia e olhar seu primeiro vídeo, você vai falar assim, meu Deus, como eu melhorei. Como é que eu gravei isso? Nossa, como eu tô melhor. Só que você precisa fazer todos os dias, né? É a constância. Então, hoje a gente traz muito a leitura do digital dentro da imobiliária, só que a gente fala muito primeiramente do offline. Porque não adianta a gente bombar esse corretor no online se quando ele estiver com o cliente dele, ele não vai saber converter.
E aí, além dele queimar o corretor, ele vai queimar a imobiliária. Então, assim, a gente preza muito pela reputação. Então, a gente vem primeiramente com offline. Paralelamente a isso, a gente vai trabalhando online. Só que a maioria das pessoas tem grande dificuldade com autoimagem, de se ver, de falar, de se não achar merecedor, de não gostar do que está vendo. E aí eu pego, resgato aqueles meus vídeos logo do início, mostro como eu comecei. Só que você precisa acreditar. Não só o corretor qualquer, eu tenho um personal lá na academia que ele fala bem pra caramba, fala bem, tem uma boa imagem, só que ele não tá lá no digital, de se expor. Só que eu falo que no primeiro momento que ele vê o Pix cair na conta dele lá, de 50, de 60 mil, aí ele vai falar, poxa, por que eu não comecei antes? Então, assim, o digital nada mais é do que se expor todos os dias, sabendo que você vai errar, entendendo das estratégias, que não é só simplesmente abrir uma câmera, gravar um stories. Então a gente ensina como ele se comunica com o cliente, como ele gera escassez com o cliente, porque todos têm um gatilho, aí vem o estudo, e é o que eu gosto muito de, eu falo muito sobre minhas estratégias, dele entender, mostrar para o cliente que ele é um restaurante cheio, porque quando a gente vai numa rua, você tem um restaurante cheio e um vazio, o cliente quer qual? Ele quer o cheio. Você pode ser o mais luxuoso. Eu não falo do restaurante, geralmente é aquele posto de gasolina onde para o caminhoneiro, está lotado de caminhão, você come lá. Gente, aconteceu isso comigo há menos de um mês. Eu estava lá na rua de um restaurante na 114, esqueci até o nome do restaurante, maravilhoso, ele é maravilhoso. Só que eu entrei na rua e vi um outro restaurante, o Verona lá, bombado. Eu falei assim, gente, por que esse restaurante está cheio? Fila de espera. E o restaurante lá vazio. Eu fui para onde, gente? Fui para o cheio. E o cliente é da mesma forma. E aí a gente ensina como trazer esse olhar para o cliente, que ele é uma boa opção. Hoje todos os meus clientes seguem todos os meus corretores. Todos. Eles conhecem o nome de cada corretor que trabalha comigo. Cada. Então a gente constrói essa narrativa, constrói essa comunicação. Hoje nossos corretores, eles são nichados, cada um dentro de um bairro. A gente constrói essa comunicação de nicho. E claro, são todos os corretores que vão se expor? Não. Só que a gente ensina como ele pode se expor sem aparecer. E aí é um processo. Uma pergunta. A gente está falando aqui muito do online, do offline, mas saindo do marketing da propaganda, porque o corretor é uma carreira extremamente dinâmica, né? E vem aquele treinamento também de contrato, de certidões. Estava tendo hoje lá na imobiliária. Então, assim, e é extremamente importante porque você quebra as objeções da segurança com esse conhecimento diante do cliente. Tanto numa captação quanto na venda. Como você falou, você derrubou 2 vírgulas e fechou uma venda. Né? Então, essa relação, como é que você está construindo com os seus corretores? Porque isso extrapola o online, extrapola a propaganda, né? E transforma o profissional. Alexandre, o corretor ele precisa ser pleno. Ele precisa ser pleno. Ele precisa entrar na casa do cliente, se ele perguntar sobre financiamento, ele precisa responder. Ele vai fazer, não, deixa eu ligar aqui pro meu gerente. Eu acredito muito nisso. Não faz sentido, por isso que eu volto ao que eu estava dizendo. Não adianta a gente lançar um corretor para o digital. Ele vai estar lá sem ter base. A gente não faz treinamento com um corretor iniciante ensinando sobre o digital. A gente vai ensinar sobre sistema, sobre certidão, sobre financiamento, sobre contrato, sobre visita, atendimento, como escutar o cliente. Se o cliente falar isso, o que você responde para o cliente? E a gente trabalha primeiramente a base. Estudo de persona. Porque se eu dou um digital na mão desse corretor, ele se mata. E a frustração é muito maior. Porque ele fala, poxa, eu estou gerando lead, estou captando, mas não estou fechando. Por quê? Porque você não sabe atender o cliente, você não sabe escutar o cliente. Não passa segurança. Ele não passa segurança para o cliente. Então não faz sentido. Então, assim, o corretor ele precisa ser pleno, ele precisa entender de todos. Você tem que ser o expert em financiamento. Não. Você precisa entender o básico. Você precisa sentar na mesa com um cliente, ele vai te fazer algumas perguntas. Você precisa ter segurança para falar, olhar no olho dele e responder as dúvidas dele. De entender o fluxo de desocupação de imóvel, de saber se ele está vendendo para comprar outro imóvel. Você precisa estudar toda a triangulação do seu cliente. Porque não faz sentido você vender um imóvel e você não entendeu o porquê da venda. É para comprar outro? Tá, mas ele quer comprar outro, mas ele quer mudar para outro imóvel? Ou ele vai morar de aluguel por um tempo? Ah, não sei. Isso é importante na hora do fechamento, porque a data da posse do imóvel é um decisor para um fechamento. Então, se o cliente... A estruturação da proposta... A estruturação da proposta. O cliente vai utilizar de FGTS, ele precisa, então, tirar o imóvel do nome dele. Ele precisa de um prazo maior para poder financiar o outro imóvel. Então, não é 90 dias, é 120 dias. Então, a gente precisa entender, a gente tem que ser... A gente precisa ser pleno.
E os corretores, eles não querem ser plenos. Eles querem entrar, gerar o lead dele, fazer um vídeo. Eu falo assim, todo mundo quer fazer vídeo de impacto. Todo mundo quer viralizar. Eu falo que toda mulher agora é do batom vermelho, do terno vermelho e os homens da calça curta. Tá todo mundo lá no digital. Só que aí, na hora do atendimento, na hora da conversão, na hora de entender, de vender, essa é a diferença. Eu tô... É a fama e a notoriedade. Isso. Eu tava essa semana, conversei, eu tenho construído uma amizade com um corretor que está super em evidência, não vou nem colocar o nome dele, bombado, holofote em cima dele. E ele começou a ser chamado para palestra. E eu indiquei ele, porque eu fui convidada para estar esse ano novamente no Conecta, num palco. E eu falei, te indiquei para estar lá no Conecta. Ele, Ariane, eu não quero. Eu vou participar desse evento que eu fui chamada agora, porque não teve como eu negar, mas eu não quero estar nesse lugar, porque eu não tenho resultado para estar nesse lugar. Eu tenho marketing, eu sei que eu tenho marketing, só que eu não tenho resultado. Eu entrei na profissão tem 1 ano. E ele falou assim, Ariane, o que coloca dinheiro no meu bolso é venda, eu não posso me deslumbrar, estar nos holofotes. Consciência. Mas olha só, quem tem uma consciência dessa? Porque hoje eu recebo corretores que, sei lá, fecharam, sei lá, tem 1 ano, 2 anos de corretagem, vendeu 10 milhões, 5 milhões, já quero estar no palco ensinando, dando mentoria. Está acontecendo isso hoje. E o cara tem... Sabemos. E o cara tem um marketing maravilhoso, que eu uso autoexpressão, maravilhoso. Já poderia, se ele quiser colocar 10 conto para ensinar o que ele sabe, as pessoas pagariam. Só que, Ariane, eu não tenho resultado. Eu não quero estar nesse lugar. Quando eu tiver resultado, vender o que eu quero vender, aí sim eu quero estar nesse lugar. Ari, deixa eu lançar aqui uma coisa que eu estava conversando com o Léo antes de você chegar. É o seguinte, hoje a gente tem muitos ídolos no mercado. Sim. E é o caso, é impressionante a consciência dessa pessoa que você falou, porque são ídolos de pés de barro, que a gente costuma dizer, né? E é muito comum. Você, por exemplo, está construindo uma carreira brilhante, se preparou, tem a disciplina, tem uma autoconsciência e é aquilo que a gente falou, você desaprende todo dia para aprender no outro dia e se lançar a desafio todo dia. Isso precisa de uma sabedoria de não se deslumbrar, porque é muito fácil deslumbrar com o palco. Sim. O palco encanta, o palco embriaga, dá um pseudo-poder, né? E na realidade a gente sabe que construção de um legado profissional, que é o que você está construindo, porque você transforma não só a vida do cliente, mas dos profissionais que te escutam, os profissionais que estão ali ao redor de você, você vai iluminando a vida dessas pessoas. Como é que você vê a Ariane daqui a 10 anos, né? Como é que você vê essa construção de transformação? E outra coisa, hoje a gente falou de classificados, de bloquinho, de como é que é, de anúncios nos jornais e de jornal, né? Você que está na tecnologia, você que está na frente, qual é a nova fronteira do marketing digital também, do marketing imobiliário? Olha, eu acredito que, sem sombra de dúvidas, TikTok, Instagram e YouTube. Esse ano, menos de 1 ano de canal de YouTube, eu já fechei quase 4 milhões em vendas, que veio do YouTube. Vídeos longos, ou shorts, tudo. Tudo. Eu tenho pouquíssimos vídeos no YouTube, vocês podem dar uma olhada, pouquíssimos vídeos no YouTube, mas já gerei quase 4 milhões em vendas através do YouTube. Acredito muito nessas plataformas, porque as pessoas querem se relacionar. Elas querem se identificar com alguém para ela ser o representante dela perante o mercado imobiliário. Então, hoje, quase 50% das nossas vendas dentro da imobiliária vem do digital, vem do Instagram. Por isso que a gente incentiva muito que o corretor ele crie a marca dele, porque o corretor ele é um empresário. Então, ele precisa criar a marca dele no mercado imobiliário para ser procurado por ele, pelo nome dele. Eu não acredito e eu vejo que os CNPJs estão fadados, porque hoje a gente sempre elevou o CNPJ e o CPF, hoje é o CPF e o CNPJ. Hoje o CNPJ está aqui só para, olha, você tem um lugar, você tem uma estrutura. Isso é um suporte. Isso é um suporte. Só que o CPF, ele está em evidência. Então, eu vejo o marketing, o imobiliário neste lugar por muito tempo.
Então, por isso que eu falo, quem não estiver nessa plataforma... Porque as pessoas querem se relacionar com os pessoas. CPF, as né? pessoas se relacionam com pessoas. Ela quer comprar, ela não quer que você venda para ela. Sim, sim. Ela quer comprar. E eu acredito muito que hoje donos de imobiliária, que as cabeças de suas empresas, elas precisam ser as referências daquele lugar. Ela precisa vir pelo Léo, ela precisa vir pelo Alexandre. E através da vida de vocês, através da referência de vocês, vocês vão alimentar a equipe de vocês. Vocês vão estar lá dando oxigênio para eles. Então, eu acredito muito nessa frente, eu acredito muito no digital. E em relação a Ariane, de 10 anos, eu vou te dizer que eu estou num conflito interno esse ano, porque eu não sei o que esperar de todo esse movimento. Igual você falou, as pessoas se deslumbram pelo palco. E esse ano eu disse vários não, porque ano passado eu viajei muito. Eu palestrei em mais de 16 cidades, eu viajei muito, recebi todas as propostas que eu estava recebendo, milhões de propostas. Ah, vem aqui no meu evento. E eu estava indo. E aí eu parei para pensar, tá, isso eu vou levar para onde? Tudo isso. O que eu quero, né? O que eu quero? Então, esse ano eu finquei o meu pezinho aqui em Brasília, eu estou aceitando pouquíssimas propostas de palestrar, de viagem, porque eu não quero tirar meu foco, porque o meu business, o que coloca dinheiro no meu bolso é a corretagem. A minha vida é ser corretora de imóveis. Amo conversar com corretores, amo trazer essa minha comunicação para corretores, mas o que me move, o que faz assim, minha vida andar é vender imóveis, é estar no mercado imobiliário. Eu me vejo, se Deus quiser, nos próximos passos, trabalhando um público mais elevado. Eu quero estar nesse lugar, porque eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Eu quero fazer essa transição. Eu comecei com kitnet, entendeu? Hoje eu já falo que eu estou muito bem, só que eu quero melhorar, quero angariar, quero trabalhar o mercado do Léo, em nome de Jesus. Em breve ele vai me ensinar, vou nas visitas com ele. Mas eu quero conhecer outros mercados, entendeu? Legal. Porque hoje eu sou muito nichada em bairro Asa Sul, que é meu foco principal, e hoje onde eu estou morando no Parque Sul, mas eu amo trabalhar o plano piloto. Só que eu vejo clientes que me procuram, eu quero ir para uma casa. Eu quero começar a treinar, eu quero começar a dar esse passo, porque eu acho que hoje eu já me sinto pronta depois de tantos anos de trabalho. Só que é um processo de 10 anos. É um processo de 10 anos. Não sei. É um outro mercado. É um outro mercado, é uma outra comunicação, mas eu fico nessa dualidade porque eu gosto de ser a Ariane, eu gosto de ser essa pessoa. Eu sou leve, sou engraçada. Se eu precisar construir uma narrativa mais séria, talvez não vai ser o meu público, de fato, talvez não vou migrar para esse lugar, porque eu sou essa pessoa. Eu não preciso me investir, usar uma máscara. Eu sou essa Ari que gosta de fazer piada, de gracinha, só que essa é a minha essência. E através desta pessoa que eu construí, que eu sou, eu consigo me conectar com o meu público. Eu não preciso inventar uma pessoa séria de uma forma que eu não sou, entendeu? Então, o que eu penso? Eu penso que eu quero ser igual aos meus sócios, entendeu? Estão super tranquilos, bem milionários, brincadeira, mas eu quero construir uma jornada, um legado, quero poder sempre inspirar pessoas, mostrar para os corretores que se trabalhar mesmo as pessoas vão ter resultados, os corretores vão ter resultado, e eu quero continuar construindo a minha marca, e eu quero continuar construindo essa inovação que eu trago para o mercado imobiliário, fincar meu nome no mercado imobiliário e fazer com que a Amoni ela seja conhecida por esse movimento do digital, de mostrar que é uma imobiliária moderna, inovadora e que principalmente que enxerga pessoas e que o principal não são os resultados dos nossos corretores, mas a transformação que a gente gera na vida deles. Esse é o legado. Esse é o legado. Bom, estamos chegando aos finalmente. De pensar que nós nos conhecemos num podcast. Sim! E hoje eu conheci ela no podcast do Virgílio e do Felipe, inclusive nós já entrevistamos aqui. Há 2 anos atrás. Quem diria que hoje a gente estaria sentado aqui, nós nos entrevistando, né? A gente conheceu aquele dia. Eu conheci ele que não me conhecia. Ela me falou isso. E ainda falava assim. E eu falava assim. De novo. Eu falei assim, tipo aquela, eu sou sua fã. Falou mesmo, aí eu falei, quem é você? Sacou? Tipo assim, de quê? Enfim, mas isso acabou remetendo ao que a gente estava falando, que é o impacto que a gente causa nas pessoas aqui, sem saber. Não foi o nosso caso, porque eu não estava no digital, mas muitas vezes, cara, um movimento que você faz, né, da academia, ou algo que você fala, é justamente aquilo que a pessoa precisa escutar naquele dia. Sim. Então, incentivar as pessoas a
compartilharem um pouco, né, da vida delas. E eu acho, Léo, sabe o que acontece? Acho que pessoas que se conectam, elas são muito ligadas pelos valores, né? E, falando pela Ari, muito provavelmente ela viu valores que coadunam com a ideia dela, e aí veio essa fã. Sim. Né? É porque eu conhecia já a história do Léo, sei de um pouco do caminhar, da história da família dele. Ele poderia seguir qualquer outro caminho, por ter uma família muito estável financeiramente, é uma pessoa muito séria. Eu sempre tive boas pessoas falando sobre a sua conduta ética, que são valores para mim inegociáveis. Então, uma pessoa sempre muito educada. Todas as vezes eu já tinha te ligado antigamente, parcerias, perguntas, então sempre foi muito pontual, muito transparente, muito cordial, e a gente preza isso hoje em dia no mercado, que hoje as pessoas, o que elas puderem fazer para te prejudicar ou para não te fornecer uma informação, elas vão fazer. E infelizmente o mercado imobiliário é dessa forma, as pessoas só querem olhar o próprio umbigo, elas não querem servir outras pessoas. É isso que a gente tem que lutar. Isso. É uma corrida de barreiras. Isso, então assim, é uma corrida de barreiras, de ego, de querer ser sempre maiores do que os outros, sendo que a gente pode construir um trabalho compartilháveis como nós já somos, né? Então é por isso que a minha admiração pelo seu legado, pela história que você cria no mercado imobiliário, que você traz da sua família, e isso é admirável, né? Então, da mesma forma eu conheço a história do Alexandre também, de como ele iniciou o mercado. Então, mais uma vez, eu deixo vocês são pessoas admiráveis. E eu fico muito triste e feliz ao mesmo tempo de saber que triste, porque vocês poderiam estar aí ensinando muito mais o mercado imobiliário através dessa tela, trazendo insights, trazendo educação, trazendo a história, a jornada de vocês que vocês construíram dentro do mercado imobiliário, que a partir do momento que a gente abre e fala, gente, comecei no mercado assim, tinha essas dificuldades, poxa, eu ia pra rua, eu fazia isso, e hoje eu vejo como os corretores, se vocês explanam aquilo que vocês vivenciam diariamente como líderes das suas empresas, vocês poderiam ajudar muito mais o mercado imobiliário. Perfeito. Né? Hoje a gente tem poucas pessoas que vivem mesmo a profissão voz ativa, a gente tem pessoas que acham o que é o mercado imobiliário. A gente tem pessoas que leem livros, pessoas que leem livros e querem educar o mercado imobiliário ou algo do tipo, mas as pessoas que vivem diariamente são poucas pessoas. Então eu deixo aqui também para vocês que estão assistindo e para vocês dois, abram a boca de vocês, você pode ser reservado, mesmo dentro do digital, falando da sua vida, da sua dinâmica, uma avaliação, cliente que você atendeu lá na China, lá no Japão. Como que você consegue construir essa relação com pessoas que estão do outro lado do planeta? Através do quê? Integridade, conhecimento. Cara, você pode trazer isso diariamente, falando sobre o mercado da Zanorte. Cara, eu tenho tantos insights, por que não trazer? Por que não explorar isso, né? Não, então eu deixo essa fala para vocês. Você é uma inspiração para mim em relação ao digital. Muito do que eu faço hoje é vendo o seu trabalho mesmo. E a transformação que esse trabalho causa, não só na sua vida, mas na vida de todos aqueles que estão em volta de você. Seus corretores, né? Os seus sócios, mas principalmente os clientes que te procuram por conta do digital. E muitas vezes aquilo que, né, a gente está conversando sobre isso essa semana, passar para os outros, isso que você falou agora. Muitas vezes a gente não valoriza a nossa história, a nossa vivência, ou aquela bagagem que a gente tem, porque é algo tão corriqueiro, é uma coisa que a gente faz sem precisar pensar. É tão óbvio, né? É tão óbvio, a gente faz sem precisar pensar. E aí você acaba achando que isso não vai agregar nada para alguém. Mas pelo contrário, quando você posta um imóvel, tem certos tipos de interações. Quando você posta, né, a sua vida, ou falando sobre alguma opinião sua do mercado imobiliário, cara, a interação é totalmente diferente e de pessoas que você nem sabia que te seguiam. Sim. E o mais legal é quando você entra num ambiente e fala, nossa, aquilo que você falou, nossa, aquele dia. É incrível isso. É impressionante. Obrigada, Ari, gente. super obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Legal, é um desafio estar na mesa com você. Que isso, gente, pelo amor de Deus. Domina, né? A gente aprende. E o mais legal é que o mercado realmente é um mercado de conexão, o mercado imobiliário é um mercado de conexões, é um mercado de compartilhamento de experiências, de conhecimento, de negócio, não é só dinheiro. Né? Eu acho que
que mais une a nossa mesa aqui agora nesse momento, por exemplo, são os valores. Sim. Né? O que é o que entrega. Admiração. Exatamente, essa reciprocidade, Sim. né? É o que realmente entrega e é o que realmente o nosso cliente quer ver. Sim. Porque se ele enxergar um mercado mais evoluído, um mercado mais responsável e com visão de um futuro transformador, ele vai se comportar de uma maneira melhor com o nosso E cliente. vai valorizar o nosso trabalho, né? Não Sim. achar que a gente só faz uma ligação e vai Sim, lá e abre uma porta. simples, né? É só abrir porta. Então o mercado imobiliário precisa de mais. Hoje eu até brinquei com um cliente, ele falou assim, porque você ganha muito dinheiro. Eu falei, não senhor, eu não ganho, eu recebo muito dinheiro. Que a diferença parece uma conotação, uma brincadeira de jogo Sim. de palavras, mas eu demorei 32 anos para receber esse dinheiro, então é uma construção. Com certeza. Ari, Obrigada. super obrigado pela simpatia, Eu obrigado que pela agradeço. generosidade de estar aqui com a gente. E já já a gente vai chamar de novo. Opa, Se bora. quiser deixar uma dica matadora aí para o corretor, para o cliente final, para o cara que quer vender o seu imóvel. Para todo mundo. Pra todo mundo. Eu acho que para todas as pessoas que vão nos escutar, né, eu acho que respeita os processos, entenda que a vida é uma jornada. Qualquer profissão ou qualquer trabalho que você vá encarar, fazer, a gente lidar com muitos quebra-molas, tropeços no meio do caminho. Então, assim, é saber onde você quer chegar, entender que vão ter sofrimentos dentro do processo, mas se você conseguir resistir e continuar, persistir, trazer a constância para a sua vida, você vai alcançar aquilo que você almeja. Então, comece da forma que você está, do jeito que você está e com os recursos que você tem. No processo, a gente vai melhorando.